Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro e hoje eu gostaria de iniciar esse encontro perguntando para vocês sobre tecnologia. Quando a gente fala sobre tecnologia, e aí se eu pergunto, por exemplo, qual foi a primeira tecnologia da humanidade? Acredito que muitos de vocês estejam aí pensando e iriam me responder que seria a escrita, ok? Mas quando a gente pensa nessa tecnologia ancestral, nesse primeiro artefato tecnológico que surge aí como forma de criar métodos, conexões, resolver problema, antes da escrita, nós temos a palavra, a oralidade. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da oralidade, entender o que é essa oralidade dentro das relações raciais e também entender como isso influencia na formação do indivíduo na escola, tá bem? A gente está acostumado a falar um pouco de oralidade quando a gente fala muito de educação infantil, porque se trabalha muito a questão do desenvolvimento dessa criança, da fala, da linguagem, mas a oralidade ela perpassa todos os segmentos da educação, tá? Não é algo só da educação infantil, mas é algo que vai perpassar ao longo aí da nossa caminhada, ensino superior, inclusive. Quando a gente fala da oralidade, a gente precisa entender que essa oralidade, ela não está vinculada apenas à questão do ato da fala, porque nem sempre me transmitir, me colocar de forma oral é só na questão da fala, da linguagem, mas também é na questão dos gestos, do que o meu corpo transmite, do que o meu olhar transmite, o que eu quero estar dizendo. Bem, primeiro ponto que a gente precisa entender é o conceito de oralidade dentro das relações étnico-raciais, principalmente aqui na cultura africana, que é o campo a qual eu me dedico na pesquisa. Quando a gente pensa em oralidade, a gente está pensando num quesito que tem a ver com o sagrado. A palavra, ela é sagrada no continente africano, em diversas etnias. E esse quesito, né, sagrado, ele é muito importante para entender que quando eu falo, eu preciso transmitir algo que seja verdadeiro, algo que traga ali de fato essa importância. E aí, nesse ponto, a oralidade não é simplesmente o ato de falar, mas o ato de falar de forma responsiva, ok? Outro ponto é que dentro de algumas culturas africanas, de alguns povos africanos, a gente vai ter a figura do griot, que é a figura justamente de um ancião, de uma pessoa responsável pela contação de história, né? Sobre a contação e da transmissão da memória coletiva daquele grupo. E é uma pessoa extremamente responsável por aquilo, no sentido de ser valorizado dentro da sua comunidade por esse conhecimento tão pré-adquirido acerca dessa comunidade. Tanto que a gente tem uma frase do Aman-P. Ba, um escritor africano, que vai colocar que quando um ancião morre no continente africano, a gente vai ter ali a queima de uma grande biblioteca, porque são saberes que ficaram com aquela pessoa. Quando a gente pega esse entendimento e a gente compreende que a oralidade dentro das questões das relações étnico-raciais é diferente dessa oralidade que eu vou colocar a criança para aprender a falar, mas que é algo mais profundo, que vai trazer memória, que vai trazer representatividade, que vai valorizar a identidade dessa criança, eu consigo entender que essa linguagem ela ganha um caráter de força maior. E aí eu preciso desenvolver isso com o meu trabalho a partir das leis 10.639 e também da lei 11.645, até porque os povos indígenas, os nossos povos originários, eles também vão ter a questão da palavra como algo muito forte. Mas pensando aí nessa questão, como eu disse, né, eu sou pesquisadora da área de relações étnico-raciais, principalmente com foco nas culturas africanas, a gente vai pensar nisso para a aplicação da Lei 10.639 e pensar nesse conceito da oralidade justamente para a formação desse indivíduo na escola de forma integral.
No vídeo anterior eu coloquei para vocês acerca de um panorama bem geral sobre as brincadeiras africanas e como na escola a gente possui ritualísticas que muitas vezes nos colocam no lugar de silenciar nossos corpos. Automaticamente, a fala também ela foi silenciada, por uma vez que o aluno muitas vezes ele é levado a falar em momentos específicos. É permitido que esse aluno fale em momentos específicos. E muitas vezes esse aluno ele não consegue ali desenvolver muito bem essa oralidade, para que no futuro não consegue nem, às vezes, apresentar um trabalho. E a gente fica muito com aquela ideia de que saber falar em público, de saber se comunicar bem, é uma característica que nasceu com a pessoa. E não uma característica que foi trabalhada e desenvolvida nessa pessoa, ok? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito tímida, apesar de não aparecer, sempre fui uma pessoa muito tímida, mas sempre tive também uma busca pelo conhecimento, pela leitura, e ao longo da minha caminhada fui aprendendo a como falar, esse ato da oratória, muito focado também na minha prática como docente e pensando nesse processo da oralidade. Mas quando eu trabalho com a criança, eu preciso entender que essa criança ela está em formação, ela está nesse desenvolvimento e que muitas vezes não vai ter isso muito claro. Mas é a partir do processo de oralidade, desde a educação infantil até, né, todos os segmentos aí, a gente vai conseguir trabalhar essa fala de uma maneira diferente, mas que também traga ali esse pertencimento. Então, quando eu trabalho com a oralidade focado nas relações étnico-raciais, eu vou entender que essa oralidade ela perpassa só o ato de falar, não é só o ato de falar, mas traz consigo uma bagagem muito maior, como eu disse para vocês, que é da memória, da ancestralidade, da uma tecnologia que é ancestral, da questão da valorização do saber do mais velho. Então, um exemplo de prática dentro da escola é trazer, por exemplo, os mestres e mestras da comunidade daquela escola para dialogar com essas crianças, como mestre de capoeira, mestre de folia de reis, mestre jongueiro e outros tantos mestres, benzedeira, que vão ali poder trazer esse conhecimento que é ancestral a partir da fala. Ao mesmo tempo, entender que essa oralidade ela não está pautada no falar 100% português corretamente, mas se essa transmissão do conhecimento ela está sendo conseguido, né, ser passada para o meu ouvinte. Um outro ponto é entender que ao trabalhar a oralidade na educação, eu trabalho com o fortalecimento das narrativas. E aí as narrativas é eu valorizar o conhecimento que aquele aluno tem, que aquela comunidade tem, que aquele familiar tem, a partir do que a gente chama muitas vezes desse movimento de rodas de conversa. Porque é nesse espaço que a criança muitas vezes traz um herói, uma heroína, que nem sempre é um herói, uma heroína que seja famoso, mas um herói, uma heroína que seja da sua vivência, de dentro da sua casa, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um vizinho. E a partir dessas narrativas, a gente consegue desenvolver esse processo da oralidade, desse fortalecimento dessa identidade, pensando aí na aplicação da Lei 10.639. Então, claro, eu posso trabalhar com contos, eu posso trabalhar com dramatizações, com teatro, com dança, com música, com a própria história, com fábulas, provérbios africanos, mas eu não posso perder o ponto principal da oralidade, que é o protagonismo desse indivíduo. Seja o indivíduo que eu convidei para essa palestra, seja as próprias crianças criando as suas narrativas a partir das suas vivências. Então, pensando aí um pouco também nessa caminhada, é entender que nós, professores, temos um poder muito forte, que é o poder da fala. E é por meio dessa fala que eu emancipo alguém ou eu coloco esse indivíduo numa caixinha dentro do que a sociedade espera-se do papel dele. Ou eu posso emancipá-lo para que ele se entenda enquanto indivíduo, cidadão, crítico da sociedade. E é por meio dessa fala, dessa oralidade, que muitas vezes essa representatividade acontece. Então, entender a oralidade a partir desse viés africano é entender a potencialidade que a linguagem tem para dentro do desenvolvimento dos meus alunos, ok?
Muito obrigada e a gente se encontra aí nos próximos vídeos.